paz do Senhor. Vamos dar continuidade com mais uma lição deste trimestre, cuja temática é Portando uma Nova Identidade. Então, vamos orar para que Deus continue abençoando a este trabalho. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido e Pai amado, te agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade que vós tendes concedido. Estar diante de ti, Senhor, ministrando mais uma porção da tua palavra. Pai Santo, abençoa todos os alunos, Senhor, e o corpo docente, Senhor, da Escola Bíblica Dominical. Abençoa, Senhor, nosso superintendente, o pastor Negado. Abençoa o nosso pastor, o pastor Erno, e o pastor presidente, Senhor, o pastor Orisvaldo. Tu sabes todas as coisas, continua abençoando o ministério dele, Senhor, para que o teu reino venha crescer, crescer. Pai querido, Pai amado, Senhor, abre nossos corações e nossas mentes, Senhor, para que possamos entender, Senhor, e assim praticar a tua palavra, conforme a tua vontade. Pai Santo, Pai querido, tudo isso eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, na lição anterior, cujo título foi A Felicidade no Casamento, ministrada pelo professor Alberto, aprendemos que não apenas o adultério é pecado, mas também a luxúria. Que o pecado não vem de fora para dentro, mas sim de dentro para fora, né? A indissolubilidade do casamento como instituição divina. Foi com isso que aprendemos com o nosso professor. Agora, hoje, estudaremos a lição de número 6, cujo título é A Honestidade com as Palavras, né? E o nosso objetivo de hoje será explicar que o juramento, a não ser em casos especiais, não é uma prática cristã. Enfatizar a necessidade de o cristão ser honesto em todas as suas palavras, né? E conscientizar que o cristão deve repudiar a mentira e abraçar a verdade. Amém? E o nosso texto bíblico base se encontra em Mateus, capítulo 5, do versículo 33 ao 37. Então, vamos ler? Onde está escrito: Outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos, né? Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Amém? E para nossa meditação, o texto se encontra na Epístola aos Efésios, capítulo 4 e o versículo 25, o qual está escrito: Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Amém? Hoje estudaremos sob a perspectiva da justiça mais elevada pregada por Jesus. O terceiro mandamento do Decálogo, né? Que nos proíbe o perjúrio. Você vai ver isso em Êxodo, capítulo 20, a parte A do versículo 7. Este mandamento divino
fala originalmente de não tomar o nome de Deus em vão. E Deus afirmou que não tomaria por inocente quem tomasse seu santo nome em vão. Né? Você vai ver na parte B deste versículo. No Antigo Testamento, a punição era a morte. Leia em versículo, no livro de Levíticos, né? No capítulo 24, no versículo do 15 e 16, veja o que está escrito. Mas, no Novo Testamento, não há mais punição com a morte. Mas isso não significa dizer que tal pecado seja considerado por Deus agora de pouca importância. Não é verdade? Todo aquele que comete e não se arrepende, olhe bem, não se arrepende, haverá de dar conta um dia diante de Deus, né? Atentemos, pois, para o que Jesus fala sobre este mandamento. Então, vamos para o primeiro tópico, né? Cujo título é: Não jureis nem pelo céu, nem pela terra. De maneira nenhuma jureis. Nessa exposição, Jesus foi além do senso comum da sua época, né? Ele afirmou que o homem não apenas peca quando profere falso juramento, mas, na verdade, nem deveria jurar por nada. O cristão não deve fazer juramentos, apenas ser sempre verdadeiro e honesto em suas afirmações e promessas. O cristão só deve proferir juramento quando for obrigado perante a lei, pois tal medida é necessária para fins legais. Esse juramento só é permitido perante o magistério, lei, onde você está sobre um julgamento. Então, é permitido esse juramento por imposição da lei, para fins legais. São condenados por Jesus apenas os juramentos desnecessários e irreverentes, né? Isto é, aqueles juramentos que não são obrigados por força da lei. Aqueles feitos por brincadeiras, né? E por falsidade, hipocrisia e manipulação. Esse tipo de juramento, Jesus condena. Vamos continuar? Honestidade o tempo todo. Jesus ele afirmou que seus discípulos não deveriam jurar, de maneira nenhuma, porque é da natureza humana não cumprir promessas, mentir ou relaxar no cumprimento de compromissos assumidos. Temos exemplo aí da política, né? Isso é tão natural, né? Prometer e não cumprir para eles, mas para o cristão, não. Jesus, conhecendo bem a natureza humana, vai direto ao X da questão, proibindo a prática do juramento comum do dia a dia e propõe aos seus discípulos ser honesto todo o tempo e o tempo todo. Então, a honestidade não é por um período, mas sim integral o tempo todo, né? E seguindo adiante, vamos ver nem pelo céu, nem pela terra. Jesus, ele nos orienta a não jurar nem pelo céu, nem pela terra. Porque isso nos remete a duas coisas. Primeiro, a prática muito comum de se fazer juramento invocando entidade genérica, como os céus e a terra, né? Como forma de subterfúgio para poder mentir. Usar argumento para mentir, não é verdade?
ou seja, é querer encobrir a sua falsidade, a sua mentira. No entanto, Jesus afirma que quem usasse esse tipo de coisa se equivocava com o seu objetivo, porque esquecia que jurar pelos céus é jurar pelo trono de Deus, e que jurar pela terra é jurar pelo estrado dos seus pés. E segundo, quando Jesus se refere a jurar pelos céus e pela terra, ele também estava se referindo ao jurar de forma geral, como garantia de que estava falando a verdade. Ora, além de ser algo muito sério, é absolutamente desnecessário, uma vez que o cristão ele não precisa jurar para dizer a verdade. Ele sempre deverá dizer a verdade, custe o que custar. O cristão ele não pode pensar, ter dúvida na hora de falar. O cristão deve sempre falar a verdade. Não é? Vamos continuar. A verdade deve ser a regra. A verdade ela nunca pode ser uma exceção. Ela sempre deve ser a regra. Né? Nos versículos 35 e 36 do nosso texto bíblico que serviu como base para esta lição, Jesus cita ainda o caso específico daqueles que juravam por Jerusalém, por ser um local sagrado, né, para os judeus, ou pelas suas próprias cabeças, o que era outra prática bem comum nos dias de Jesus, né? E que, como no caso anterior, eram juramentos muito sérios, né? E absolutamente desnecessários, uma vez que, como os filhos de Deus, não precisamos fazer juramentos para dizer a verdade. A verdade deve ser regra no nosso dia a dia, como cristão. Amém? Então vamos continuar. As duas categorias de juramento usados no dia de Jesus, né? No dia de Jesus, as autoridades religiosas em Israel haviam classificado o juramento em duas categorias, né? A primeira, a de juramento que não poderia ser descumprido de maneira nenhuma. A segunda, a de juramento que poderia ser descumprido à vontade, sem prejuízo espiritual para quem descumprisse esse juramento. Podemos ver em Mateus, capítulo 23, o versículo 16 ao 22, Jesus combatendo essas duas categorias de juramento. Né? Vamos ver o que está escrito? Né? Mateus, capítulo 23, versículo 16 ao 22, está escrito: Ai de vós, condutores cegos, porque dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelos céus,
jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Amém? No entanto, Jesus ensina o contrário, que todo juramento deve ser cumprido, independentemente se for realizado invocando o nome de Deus ou não. Todo juramento deve ser cumprido. Né? E mais, o uso de juramento é desnecessário, não há necessidade, quando a palavra do cristão já é normalmente confiável, porque a palavra do cristão é sim, sim. Se for não, é não. Né? E ainda tem outra coisa, hein? É um agravante. Que quando se faz um juramento, quer dizer que nem sempre estamos falando a verdade. Se eu juro por alguma coisa, eu estou pedindo crédito naquele momento. Amém? Vamos para o próximo tópico. As palavras do discípulo devem ser sim, sim e não, não. Vamos seguir? A pessoa honesta. Nesta questão de juramento, Jesus nos ensina que quem é verdadeiramente honesto não precisa fazer juramento. Ou seja, não precisa jurar de modo nenhum. Basta um sim ou não para isso. Sua palavra já é o suficiente. Não precisa acrescentar nada. Né? Na epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 12, ele reforça ainda mais esse importante ensinamento de Jesus, né? Que bate 100% com o que está escrito em Mateus, que diz assim: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelos céus, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Veja como é grave, veja como é sério. Quer evitar a condenação? Seja honesto e verdadeiro com as palavras. Né? Não deixe nenhuma dúvida. Amém? Próximo subtópico. Sim, sim e não, não. Né? As expressões sim, sim e não, não denotam uma ênfase. Quando nós começamos a repetir as mesmas palavras, nós estamos dando ênfase àquilo. Como que diz, presta atenção, eu estou falando assim, presta atenção, eu estou falando assim, procure agir dessa forma. Não é? Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo aos seus discípulos, se é assim, é assim mesmo. Não tem outra alternativa. E quando for não, é não. Né? Não se pode existir duplo padrão para o verdadeiro cristão. Ou seja, o cristão ele tem um padrão só. Não pode haver dúvida nenhuma. E nada de ficar cocheando entre dois pensamentos. Será que é? Será que não é? Devo ir por aqui? Devo ir por aqui? Olha, o teu caminho é Jesus. Siga a verdade. E vamos continuar para o próximo tópico. E o último tópico, né? Que é o terceiro tópico da lição. Amém? Sejamos honestos com as nossas palavras, né? Palavras e ações. A nossa honestidade não está baseada apenas em nossas atitudes, mas também em nossas palavras. Deus quer que sejamos assim, sempre sinceros uns com os outros. Veja o que é que está escrito lá em Efésios, a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 25.
o cristão, ele não deve viver em duplicidade. Ele não pode ter ações e palavras separadas. Ele não pode ser palavras e ações, não é? As suas ações, elas devem sempre condizer com as suas afirmações e vice-versa. O que ele falar, ele deve fazer. O que ele deve fazer, ele deve falar, não é? Lembra da lição onde falava que Jesus, o que ele ensinava, ele praticava? Bem assim, é dessa forma. Todo cristão, ele deve praticar o que ele profere através da língua. Não é? A sua palavra sempre significa um forte compromisso. Se o cristão dizer eu vou, ele vai. Se ele disser não vou, ele não vai. Se ele disser eu faço, ele faz. Se ele disser não faço, ele não faz. Amém? Vamos prosseguir. Procedência maligna. É pesado, né, meu irmão? Veja o que a Bíblia fala sobre a mentira, né? Que está escrito em João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja, o que é que Jesus está dizendo? Todo aquele que mente é filho do diabo. Não é? A mentira, ela faz parte da essência de Satanás, do diabo. Né? Fazer juramento falso é, portanto, tomar o partido dele. Né? Esse é o significado de procedência maligna. A mentira, ela não faz parte da vida do seguidor de Cristo. Jesus, ele é verdade. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja isso em João, capítulo 14, versículo 6. Não é? Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Amém? Então, tudo que passar do sim, sim ou do não, não é de procedência maligna. Vamos continuar para o último subtópico. Sendo verdadeiros. Ora, nós fomos chamados para pregarmos a verdade, viver a verdade e ser verdadeiro em tudo. Não é por parte, é em tudo. Ser verdadeiro em tudo. Como ressaltou o pastor Elenay Cabral, né? Quando ele disse: vivemos em um mundo de mentiras que influencia a vida da humanidade. O papel do cristão não é só proclamar a verdade, mas viver a verdade no seu comportamento cotidiano. A mentira vem e ela vem maquiada de uma falsa imagem da verdade, escondendo a realidade moral e espiritual
por baixo dessa maquiagem. Deus sempre abominou a mentira. A Igreja de Jesus Cristo não pode e não deve, de jeito nenhum, permitir que o espírito de mentira domine sua mente. Mentes dominadas por sentimentos carnais fantasiam seus pensamentos com mentiras. Deus, ele abomina a mentira. E a palavra, e a sua palavra diz, em Salmos 119, versos 163, né? Onde está escrito: abomino e aborreço a falsidade. Abomino e aborreço a falsidade. É verdadeiro aquilo que é autêntico e não se baseia em suposições, boatos, mentiras e coisas sem comprovação, né? Atitudes verdadeiras têm a ver com o caráter de quem a pratica. Nosso caráter foi formado pelo Espírito Santo. Jesus nos concedeu para nos transformar, ter um novo caráter, ter uma nova identidade, portar essa identidade que Jesus nos deu. Antes você tinha, no seu registro de identidade, estava escrito pecador, condenado. Mas a nova identidade que tu recebeste de Jesus, a escrita é diferente. Eu rasguei a sua dívida, agora sois salvo, não é mais condenado. Não é? Amém? Mas na lição de hoje, em resumo, ela revela a importância que a palavra tem ou deve ter na vida das pessoas. E que sejamos a coluna de integridade, verdade e honestidade neste mundo, onde a mentira já se tornou o pão de cada dia de muitas pessoas, né? Lembre-se que Deus chamou para fazer a diferença neste mundo. Você tem que ser diferente. Você já não faz parte desse mundo. Você faz parte do reino de Deus, né? Então, para você fazer a diferença, você tem que ser o sal da terra, aquilo que dá sabor, aquilo que conserva, e luz do mundo, para mostrar o caminho da verdade e nunca o caminho da mentira. Amém? E na próxima lição, com o nosso professor Alberto, cujo título vai ser um título maravilhoso, que se retrata sobre a questão do perdão, né? A gente vai ver com o nosso professor Alberto a lição cujo título é sobre a vingança e o amor, né? E nós aguardamos por você lá. Então vamos orar para encerrar. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido e Pai amado, te agradecemos ao Senhor por tudo que vós tens nos concedido, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Porque Jesus, Senhor, sendo o caminho, a verdade e a vida, podemos chegar a ti, Senhor. Pelo sacrifício vicário que pelo sacrifício vicário que ele fez, se entregou na cruz para tirar-nos essa cédula que tinha estampado em nossa testa como condenado. E hoje ele deu a cédula da salvação. Pai Santo, Pai querido, abençoa teus servos, abençoa tuas servas, Senhor, que ouviram esta palavra. Abençoa, Senhor, a escola dominical. Continua, Senhor, abençoando, dando graça, dando prosperidade, Senhor, que o teu reino venha crescer mais e mais. Que possamos se alegrar, Senhor, com a tua presença no nosso meio, trazendo novos e novos irmãos, Senhor. Oh, Pai, convence, Senhor, convence ele do pecado,
convence ele da justiça e convence ele do juízo. Pai Santo, Pai querido, tudo isso eu te peço e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E que Deus continue abençoando a todos vocês. Amém?